Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje é dia 30 de 6 de 2026. E bem, né? O tema de hoje que eu queria trazer para vocês, né? Que eu até deixei escrito por aqui, é sobre compromisso com Deus, né? Sobre nosso compromisso diário que a gente tem com o Criador. Desculpa aí se o cachorro ficar latindo, porque o vizinho tem um cão, entende? E fica latindo direto, é horrível. Mas enfim, espero que não estrague muito o vídeo. Bom, eu anotei aqui 3 pontos, né, que eu queria trazer para vocês sobre ter mais compromisso com Deus. E o primeiro deles é sobre ter firmeza com Deus, né? Firmeza no que diz, mais especificamente. Bom, por que a gente precisa ter firmeza no que a gente diz, né? Porque Deus, ele não é simplesmente qualquer pessoa, né? Deus, ele não é uma criança que a gente simplesmente conversa, tipo, sei lá, vai... Filho, na volta a gente pega, né, e compra o brinquedo que você quer, mas daí, sei lá, parece um compromisso mais importante, né? Tipo, sei lá, fulano falou que você tem que vir pro trabalho mais cedo, de repente, né? E aí, o compromisso que a gente tinha com a criança precisa ser adiado, né? Não, Deus não é uma criança. Ele foi criança um dia, né? Em Jesus Cristo, claramente, porque ele cresceu, foi humano, perfeitamente homem e tudo mais. Porém, entretanto, ele não é uma criança, né? A gente não adia compromisso com Deus. O que a gente se compromete com Deus, a gente tem que ir lá e cumprir. Isso é nítido, né? A gente consegue ver isso aos domingos mesmo, né? Na missa de preceito, que a gente não pode faltar, né? A gente precisa ter um dia específico para Deus, que tem que ser aquele dia, aquele domingo. Você pode ir na missa a semana inteira, mas se você não for no domingo específico, não conta como dia de preceito. Claro, tem sábado à noite, né? Que também conta como dia de preceito. Mas se não for nessa margem de tempo, você não se compromete, né? Então, a gente precisa ser firme, né, naquilo que a gente fala com Deus. Então, se a gente pega, por exemplo, e fala, vou rezar um terço. Seja um terço por dia, ótimo. Vou rezar uma dezena. Seja uma dezena por dia, ótimo. Giovanni, mas e se não der tempo, se eu estiver extremamente cansado, se eu estiver esgotado, realmente não estiver com cabeça para isso? Fica na misericórdia. Mas é bom a gente ter esse intuito, essa missão, esse direcionamento, sabe? Esse pontapé, essa firmeza mesmo que a gente diz, esse comprometimento. Tirando essa parte, né, voltando agora para a segunda parte, sobre ter foco e objetivo no que a gente se compromete com Deus. Bom, vamos lá. A gente precisa ser claro, sabe? Muitas vezes eu errei já na minha vida porque, tipo, não era claro naquilo que eu queria com Deus. Eu falava uma coisa, mas ficava meio vago, ficava aquela coisa meio... aquela oração meio esquisita, sabe? E não, a gente não tem que ser assim. A gente tem que ser reto e claro. Senhor, quero que cure fulano? Cure fulano. Não sei o que, sei lá, meu carro bateu, Senhor, dá paciência, né, com essas coisas que acontecem. Peça paciência. Mas seja nítido, entendeu? Não fica naquela, Senhor, que eu suporte todas as adversidades, não sei o quê. Não, Senhor, seja breve, claro, nítido, tranquilo, sabe? Natural. Não precisa nem ser muito rápido, apressado, nem demorado com languidez demais, porque não é esse o ponto, né? O ponto é a gente ser nítido, né? A gente ser íntimo de Deus, a gente ser claro. Quer paciência? Reza por paciência. Quer ser mais fiel a Deus? Peça a Deus a graça de ser fiel a Deus. E ponto. Não tem que ser aquela coisa, sabe? Como é que eu posso dizer? Abstrata. Sabe? Aquela coisa meio sentimentalista, sabe? Aquela coisa meio... como é que eu posso falar? Emocional até, eu poderia dizer, né? Aquela coisa tanto quanto ser santo de um dia pro outro. Porque isso não existe, entendeu? Ser santo é um processo. Não uma coisa que tipo, eu peço hoje e amanhã eu me torno. Não. Você vai se curando aos poucos, você vai se desenvolvendo, sabe? Você vai sendo verdadeiro com Deus. Santidade não é uma, como é que eu posso dizer? Uma meta, um checklist que a gente simplesmente pega e acerta assim, ó. Não sei o que de esmola, não sei o que rezei rosário, não sei o que, entendeu? Não, não é isso. É intimidade, entendeu? Intimidade. Os santos foram santos na intimidade deles. Aquilo que eles foram era o que eles eram verdadeiramente, entende? Foi no processo de vida deles. E a gente precisa ser santo no processo de vida que a gente tem também, entende? Eu gosto de fazer uma comparação, espero que não esteja sendo muito errado, né? Mas eu gosto de fazer uma comparação da santidade como sobrevivencialismo. Por quê? Porque no sobrevivencialismo,
você precisa sempre se preparar para alguma coisa. Tipo, sei lá, você aprende a fazer uma fogueira, você aprende a, sei lá, pegar um alumínio, sabe, fazer uma coisinha assim a mais. Você aprende a, sabe, ver qual marca de estilete é bom, né? Mas você nunca vai estar preparado para tudo. Você pode se preparar ao máximo para um tsunami. Se vir um terremoto antes, já era, lascou, entendeu? Apesar que tsunami logo vem depois do terremoto, né? Enfim, o ponto que eu quero chegar é esse: a gente nunca vai estar pronto para tudo nessa vida, né? Vai ter sim adversidade, vai ter pontos que a gente vai precisar melhorar sempre. No sobrevivencialismo e da santidade é a mesma coisa. A gente pode ser, sabe, muito caridoso num ponto, mas muito egoísta em outro. A gente pode ser meio soberbo aqui, entendeu? Ter um orgulhinho aqui. E Deus, ele é dinâmico. Ele sempre gosta de mudar um pouquinho, assim, sabe? Num ponto que a gente tem mais fraco. Sabe em jogo que a gente pega e rende lá as... Como é que eu posso falar? As estatísticas assim, dos personagens. Então, tipo, Deus ele gosta de melhorar esses pontinhos assim que tiver mais crítico, entendeu? Ele gosta de fazer uma vida dinâmica. Ele não gosta de languidez, de mesmice, entende? É sempre uma coisinha nova. Bem, agora sobre o terceiro ponto e último, né, que eu queria trazer aqui, sobre temor a Deus, né? Quando a gente se compromete com Deus, a gente precisa ter essa como é que fala? Virtude, né? Temor a Deus, esse dom do Espírito Santo. Eu tô até com um negocinho aqui do meu crisma. Tipo assim, é um pequeno MDF, não sei se dá pra ver na câmera. Ele tem uns 7 dons aqui, ó. Enfim. Precisamos ter temor a Deus. Mas o que é temor a Deus, não é mesmo? Temor a Deus não é medo. As pessoas confundem muito temor a Deus com medo, sabe? Porque as pessoas pensam, Deus pode mandar pro inferno. As pessoas começam a ficar com medo de Deus. Sendo que nem é assim que funciona muito bem, pra quem já sabe um pouquinho. E temor a Deus é a gente se aprofundar, a gente entender um pouquinho mais sobre o poder de Deus, né? Que Ele é soberano, Ele é rei, Ele controla todas as coisas, mas também, né, que Ele nos ama, entende? Porque o temor a Deus, a gente não tem só Ele, sabe? A gente tem um amor a Deus, a gente tem esperança, a gente confia na misericórdia de Deus, que um dia a gente vai estar no céu se Deus quiser, porque ninguém quer ir para o inferno. Isso é óbvio, a gente não sabe se a gente vai pro céu ou pro inferno, mas a gente fica com esperança de que vai pro céu. Isso é óbvio, isso é nítido. Até os apóstolos, né, da Bíblia falavam isso, da coroa da glória, né, que eles queriam receber. Então, quando a gente chega nesse conceito, né, temor a Deus, e no compromisso que a gente tem que ter com Deus, a gente precisa ter essa virtude. Porque se a gente não tiver, a gente vai acabar fazendo promessas para Deus, mas não vai temer quebrá-las. E aí quando a gente quebrar, a gente vai cair no desleixo. E aí já sabe, daí pra frente é só pra trás. Enfim. Bom, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que tenha ajudado alguém aí de certa forma. Curte, compartilha, se inscreve, fique com Deus. Rezem umas 3 Ave Marias e um Pai Nosso. E é isso. Tchau. Sono.